Juliano, falando ali de rodada, né? Esse jogo do Cruzeiro é um jogo bom de apitar, né? Cruzeiro e Grêmio, aquela coisa do Atlético, já falou lá também e tal. Agora, o Corinthians hoje, ele tem 7 pontos de vantagem sobre o Atlético e muito dessa diferença é atribuída, eu acho que até com certeza, aos erros de arbitragem. A pergunta então é, os erros são normais? O que fazer para evitá-los? Porque para evitar não tem jeito, mas pelo menos minimizar. Sim, na verdade, erro de arbitragem é uma coisa normal no futebol. O árbitro, ele é o único amador em todo o sistema do futebol. Mas é só isso? Não, não é só isso. Ou é falta de critérios? E tem vários lances que você vai ver aqui agora lá. É mão na bola, bola na mão, é pênalti, não é? Sim, acontece realmente erro. Como o jogador realmente vai lá e erra um gol, o zagueiro falha. O que precisa da arbitragem, a primeira coisa no nosso país é que todo mundo fala, e que nunca acontece, que é profissionalizar a arbitragem. Claro. Nós temos que profissionalizar, envolve orçamento do Cruzeiro, Atlético, Flamengo, quase 220 milhões por ano. Então os erros de arbitragem, eles acontecem. Acontece para um lado, acontece para o outro. A intenção da arbitragem, e a gente tem certeza disso, é entrar no campo e tentar ter um jogo mais imparcial possível. Mas todo jogo de futebol, toda equipe de futebol, acontece alguns erros que influenciam diretamente no placar. Né? É ruim quando acontece isso. Por exemplo, a equipe está ganhando de 3-0, aconteceu um erro, o jogo acabou no primeiro gol, aconteceu 3-1, esse erro não vem muito, ele é muito divulgado. Agora, quando influencia diretamente no placar, infelizmente, é ruim para a arbitragem, é ruim para todo mundo que está no futebol. Eu sou a favor do árbitro de vídeo, já falei isso várias vezes, nós temos que colocar tecnologia a favor do futebol. Vai acabar? Não, mas eu posso garantir que 90% dos erros irão diminuir bastante. O Aguinaldo Coelho está fazendo uma pergunta para você aqui. Ô Lobato, por que o árbitro não pode dar entrevista mesmo quando ele erra, ou principalmente quando ele erra? Muitos erros no Brasileirão, Aguinaldo Júnior. Sim, na verdade é uma circular da FIFA que proíbe a arbitragem de jogos profissionais da entrevista. Ele segue, não é que o árbitro não queira dar entrevista, ele pode ser punido pelo tribunal se ele der entrevista. Mas então preste atenção, o árbitro errou. Certo? Isso aconteceu. Já aconteceu várias vezes. Comigo. Foi na minha casa lá, um dia que eu errei, fui fazer uma matéria comigo. Mas você já fez isso aqui que nós vamos ver agora? Olha lá, foi na Turquia, olha lá. Vamos ver. Hakemin yaptığı bana göre, benim çok sevdiğim hakemlerin başında gelir. Böyle bir hata olmaz. Yazık günah yani. Böyle bir şey yapmamaları gerekiyor yani. Peki hocam, geçmiş olsun, teşekkür ediyoruz. Derken hocamız da geldi. Hemen hocam. Belki de yapmamam gereken bir şey yapıyorum. Bugün buraya geldim. İçeriye girer girmez izledim pozisyonları. Çok üzüldüm. Hem Rize'nin aleyhine yaptığım hatalar için, hem Kasımpaşa'nın aleyhine yaptığım hatalar için. Çok yanlış yaptığımı biliyorum buraya gelirken. Federasyon başkanımızdan, Merkez Hakem Kurulu başkan ve üyelerimizden. Yok hocam, bugün o kadar değil. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Herkes hata yapıyor. Herkes hata yapıyor hocam. İki taraftan da özür diliyorum. Yapmamam gereken bir şeyi, bir hakemin yapmaması gereken bir şey yaptığımın çok net farkındayım. Çok üzgünüm. Vindo? Se isso acontecesse no futebol brasileiro, hein? Não, na verdade... Ia dar fila, né? Primeiro que o árbitro turco... Não ia ter coletivo. Sim, mas esse árbitro encerrou a carreira nesse jogo, né? Foi o último jogo dele. Ele pediu desculpas e depois ele acabou encostando, né? Sendo encostado e encerrando a carreira. Mas quem dera que pudesse acontecer isso. Eu sou a favor. Hoje nós estamos com a tecnologia aberta, Twitter, Facebook. Tem que, se a FIFA realmente ela poder deixar o árbitro a poder falar, dar uma entrevista coletiva, eu dei cartão amarelo no fulano por causa disso. Às vezes acontece coisas no campo que vocês não sabem, que é entre o árbitro e o atleta. Então isso é louvável a atitude dele. Você me perguntou se eu fiz isso. Em 2005 eu apitei Atlético e Valério, tive um erro contra o Atlético. O Valério ganhou o jogo de 3-2, fui num programa de televisão, de rádio, no programa Bastidor, e falei, realmente, eu estou aqui assumindo o meu erro. Não foi pênalti para o Valério, cometi um erro e peço desculpas. Só que eu não estava encerrando a carreira. Eu continuei a carreira até no ano de 2009. Mas quem dera que isso pudesse realmente acontecer. Juliano, eu comecei uma carreira de árbitro também, não sei se você sabia disso, né? Fiz um curso e tudo, fui apitar no futebol amador, me dei uma carreira lá, acabou. Nunca mais eu voltei, encerrei a carreira ali mesmo. Primeiro e último. Agora, Juliano, você falou sobre a profissionalização, concordo em gênero, número e grau, todo futebol é profissional, todo mundo que trabalha com futebol é profissional, menos o árbitro, e dentro de quem comanda a arbitragem, ou de quem comanda o futebol brasileiro, o que se fala contra, porque deve ser contra, porque a favor não tem a tecnologia. Eu sou fã de NFL, que é o futebol americano,
Tem. O esporte americano em diversas modalidades tem. E por que no futebol nós não temos pelo menos o direito do desafio? Ou por quê? Quem é contra, eu também gostaria de saber quem é contra isso. Mas, na verdade, a FIFA que realmente... Aqueles menininhos da FIFA. Mas qual que é a justificativa? A justificativa eu não sei, porque o custo são imagens geradas no jogo por várias emissoras. Exato. Né? O árbitro está lá. Tem o quarto árbitro que ele já fica ali parado. Ele vai ficar numa cabine e ele tem um rádio de transmissão. Nós precisamos, e esse caso realmente for trocado da diretoria da FIFA, e realmente isso acontecer, 500 pessoas com mente mais aberta. Olha, um exemplo, no jogo do Corinthians contra o Santos, se tivesse a tecnologia ali, tinha aplicado o cartão vermelho num atleta que realmente fez a falta. Isso eu tenho certeza disso. Então, precisa de uma consciência melhor da FIFA. Na verdade, a International Board é que faz as regras, que tem um amplo debate. O Manuel Serapião Filho, o ex-árbitro da FIFA, fez um estudo sobre a tecnologia, sobre o AV, mandou para a FIFA. Esse estudo está sendo debatido lá, não foi aceito ainda, mas a gente tem esperança, por bem do futebol, que nós não podemos, num orçamento de um clube de 250, 300 milhões, ser prejudicado pela arbitragem. Exatamente. A arbitragem precisa legitimar o resultado. Isso que a arbitragem precisa. Eu acho que é importante isso aí, porque realmente a situação, os clubes investem muito, né? Futebol hoje é um negócio que quem ganha menos dinheiro é o jogador, pra você ter ideia, e realmente tem que ser empresa. E eu não tenho vergonha, só assim. cortando, me desculpe, numa renda de 1 milhão, de 1,5 milhão, o árbitro recebe R$3.300 para apitar a Série A. Atlético, Flamengo, Cruzeiro, vai receber lá, se ele for da FIFA. Só tem 10 no Brasil, FIFA. Se ele for do quadro da CBF, ele recebe 2.600. Aí você fala assim, mas só trabalhou 2 horas. Que trabalhou 2 horas? Ele treinou, fez musculação, fez educação física, viu a palestra. Sabe que hora que é feito treinamento aqui? 5h30 da manhã. 5h30 da manhã, porque senão eles trabalham, não vai fazer